Muito bem, galera. Se tá piscando, tá gravando. Hoje é dia 18 de maio de 2026. A gente vai começar agora um estudo do mercado para o dia de amanhã. Tranquilo? Em dois ativos, EURUSD, GBP-USD. Tá certo? Lembrando que esses vídeos eles têm como objetivo catalogar a operação em uma conta, que é uma conta do healer, na realidade, um amigo, e nessa conta opero eu e opera ele também. Operamos nós dois com o mesmo operacional, mas nós temos como objetivo agora fazer uma catalogação, né? Ou seja, ver esse processo, o processo que nós vamos passar com essa conta, vamos ver até onde a gente consegue manter a disciplina e gravar todos os dias aí o fechamento de mercado, né? E um estudo de mercado para o dia seguinte, tá certo? Esse é o meu compromisso. Bom, estamos aqui no GBP-USD, no gráfico semanal, ok? No gráfico semanal a gente observa que ele está numa região de lateralização, tá? E aconteceu hoje exatamente o que eu previa ontem, né? Ontem eu previa que como na semana passada o mercado foi extremamente baixista, né? Caiu de terça até sexta-feira, todos os dias o mercado foi baixista. Eu previa que haveria hoje um suspiro, né? Um respiro desse preço. Ele iria fazer um pullback aqui, ele iria fazer uma mitigação e a minha previsão é que ele fizesse a mitigação exatamente nessa região, onde o preço veio, eita, enrolou a língua. E que mitigação seria essa? Essa mitigação, ela, ela é uma forma do mercado dar uma parada, dar uma descansada, tomar fôlego para uma nova pernada, não é isso? E não é impossível que o mercado entre em lateralização amanhã, por exemplo, né? Lateralize um pouquinho, perfeito, e depois assuma uma tendência aí ou para cima ou para baixo. Tudo bem? Mas já já a gente discute melhor sobre isso. O fato é que ele veio exatamente onde eu havia previsto, tá? Que é nessa região que era suporte e agora se tornou uma resistência, né? Você pode perceber que o preço, ó, olha onde é que o preço bate. O preço bate exatamente. Isso não é bruxaria, tá, gente? Isso é técnica. Técnica. Bom, muito bem. Bom, vamos continuar então aqui a nossa discussão acerca do que é possível acontecer amanhã no mercado. Bom, vendo a floresta, a gente observa que o preço está fora da região de lateralização, mas está muito próximo dessa região de lateralização. Então, a gente precisa continuar enxergando os três cenários possíveis. Quais são os três cenários possíveis para o GBP-USD? Ele pode cair, ele pode subir e entrar na região de lateralização, ou ele pode simplesmente fazer uma nova região de lateralização. Tranquilo? Num time frame menor. Tá certo? Então, as três possibilidades para amanhã é possível, ou são possíveis, né? As três possibilidades são possíveis. Tudo bem? Vamos diminuir o time frame aqui para 120 minutos, né? 4 horas. Olha, você observa que o mercado ele começa a subir e hoje ele praticamente, vamos diminuir um pouco mais, né? Ele praticamente subiu o dia inteiro. Olha, aqui está a sessão, ó, vou marcar aqui, ó. A sessão de hoje começa, a sessão de ontem começou aqui e terminou aqui, tá certo? Então você observa que o preço simplesmente subiu o dia inteiro. Ele teve uma leve caída, tá? Uma leve caída e subiu o dia inteiro. Mas olha que coisa interessante. Se a gente for para o gráfico diário, ok? Se a gente for para o gráfico diário, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Um trade muito bacana que acontece é a busca de liquidez, preste atenção, a busca de liquidez abaixo do candle diário. Ó, o candle de sexta-feira é esse daqui.
O que o mercado fez? Ele veio aqui embaixo, pegou um pouquinho de liquidez, tomou força e subiu o dia inteiro. Perfeito? Então, galera, a marcação da máxima e mínima do candle diário do dia anterior é fundamental para a gente fazer o trade. Então amanhã essas duas regiões elas são importantíssimas. Vou marcar aqui com uma linha vermelha, ó. Essa região aqui, que é a máxima do candle de hoje, e essa região aqui, ó, que é a mínima do candle de hoje, tá certo? Por que é importante marcar, my friend? Por que é importante marcar, my friend? Por isso daqui, ó, vamos diminuir um pouco o time frame, ó. Por isso daqui, ó, tá aqui, ó, a mínima, né? A mínima aqui e a máxima aqui. O preço, ele pode fazer isso daqui, gente, ó. Ele pode vir aqui, buscar liquidez e cair. Tranquilo? Como ele está próximo aqui. Como é possível que ele faça amanhã vir aqui embaixo, buscar liquidez e subir? Entendeu? Então, é importante a gente entender, sempre que o preço estiver próximo das regiões de máxima e mínima, lembrar desse trade system. Busca de liquidez acima de topo, acima de fundo, da máxima ou da mínima, respectivamente, do candle diário do dia anterior. Tranquilo? Então, o primeiro ponto que a gente vai ficar alerta é essa máxima aqui, que eu já marquei no meu, aqui no meu gráfico. Tudo bem? Por essa linha vermelha e essa linha vermelha aqui embaixo. Tranquilo? Bom, esse é o primeiro ponto. Ótimo, maravilha. Segundo ponto, galera. Segundo ponto importante. E aqui voltamos para o Wyckoff. Ó, o preço ele pode fazer este movimento: entrar, testar e buscar a máxima desta lateralização. Perfeito? Tranquilo? Mas ele pode também, entrar, sair, testar e cair. Ele pode fazer isso sem problema algum. Ele pode fazer isso. Perfeito? Então, ficar sempre observando nos time frames menores como é que o preço está se comportando em relação a essas regiões de liquidez. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar inclusive de vermelho, ó. Região de liquidez é essa região aqui, ó. É essa região aqui. Perfeito? Ele vai se verificar como região de liquidez se o preço voltar para baixo. Opa, perdão. Se o preço voltar, se o preço subir e voltar para baixo. Aí nós teremos certeza que isso aqui foi captura de liquidez. Tudo bem, galera? Então, vamos ficar esperto para isso. Primeiro, ele pode fazer dois movimentos aqui. Como ele está próximo do topo, ele pode fazer dois movimentos. Vou repetir. Então, vamos observar primeiro essa máxima do dia anterior. Ele pode romper essa máxima só para buscar liquidez, cair, testar e cair. Perfeito? Ele pode fazer esse trade. Ele pode romper, agora vou colocar de azul aqui. Ele pode romper a máxima, testar e subir buscando esta máxima aqui. Ou pelo menos a região de 50% desta lateralização aqui. Tranquilo? Ele pode fazer esses dois movimentos. Ou ele pode, óbvio que ele pode cair também, gente, sem buscar liquidez lá em cima, né? Ele pode simplesmente cair, testar e voltar a cair. Essa é uma outra possibilidade. E a quarta possibilidade é o preço entrar em lateralização aqui nessa região. Tudo bem? Então vamos ficar esperto para essas quatro possibilidades. Como é que a gente marca isso, my friend? Como é que a gente marca isso? A gente marca isso observando os time frames menores. Nos time frames menores,
Como é que o preço está se comportando em relação a topos e fundos? Estão ascendentes? Estão descendentes? Realizando boss? Realizando choque? É isso, galera. Não tem segredo. Beleza? Então, esse é o estudo para o GBP USD. E deixa eu te dar uma notícia muito boa. O estudo para o euro USD é praticamente a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Tá certo? Ó, no GBP USD, esse aqui é o time frame semanal. A gente observa que ele está numa região de lateralização, ele chegou à região de 50%, ó. Ele chegou à região de 50% dessa lateralização. Então presta atenção. Presta atenção. O que o preço pode realizar? O preço ele pode vir na região de 50%, ó. Vou marcar aqui a região de 50%, tá? Ele pode vir na região de 50%. Tudo bem? Vir na região de 50% e, como veio, e voltar para subir. Como ele pode vir na região de 50% e continuar caindo, buscando este fundo aqui, ou pelo menos essa região aqui, ó. Ou pelo menos esta região aqui, ó. Tá certo? Então vamos ficar espertos, nós temos que olhar a floresta para a gente entender as possibilidades e não ir tradando com base naquilo que a gente está vendo num time frame pequeno. Porque no time frame pequeno a gente não tem ideia do todo. Tranquilo, galera? Sem problema, my friend? Então, beleza. Ótimo. Vamos agora diminuir. Vamos diminuir aqui o time frame para o diário, tá? Vamos fazer dar um zoom. Veja o que aconteceu ontem. Olha que coisa linda, né? Como eu disse, como eu previ, isso não é magia, né? Isso é tecnologia. Veja como é que o preço se comporta aqui, gente, ó. Ele vem, rompe, assim como... Não é isso que eu quero, não. Assim como o GBP-USD, gente, ele rompe a mínima do candle anterior, buscando uma pequena liquidez, depois ele vai fazer topos e fundos ascendentes, perfeito? Ó, aqui já no novo dia, tranquilo? Eu vou desenhar melhor isso aqui, essa confusão aqui foi só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Vou diminuir um pouco o time frame para 1 hora para ficar melhor entendido aqui com vocês, tá bom? Então, ó, onde é que está a busca de liquidez? Tá aqui, bebê, vem comigo, ó. Busca de liquidez, aí ele volta para dentro da lateralização, ó. O preço volta para dentro da lateralização, testa esse suporte aqui, ó, da lateralização, e aí ele começa a fazer topos e fundos ascendentes, ó. E olha que coisa interessante, ele realiza aqui, ó, ele faz um choque, na realidade isso a gente chama tecnicamente de inducement, né? É o mercado tentando induzir para que os players acreditem que vai cair, mas não. Essa indução, esse inducement, não nos pega, né? Aí ele entra em lateralização, perfeito? Ele entra em lateralização até ele vir buscar essa liquidez aqui embaixo e voltar com toda a pressão do mundo aqui para cima. Beleza, galera? Então, é isso. O que é que a gente vai observar para amanhã? Nossa, esse vídeo vai ficar longo, hein? Já está em 14 minutos. O que é que a gente vai observar para amanhã? Primeiro, vamos marcar aqui, ó. Primeira coisa, vamos marcar a máxima. Vamos marcar, deixa eu colocar aqui no diário. E vamos marcar a máxima desse diário. Vamos aumentar aqui um pouco. Ele já buscou liquidez, hein? Aqui no GBP ele já buscou liquidez, pelo menos. E vamos marcar a mínima também, né? Já que a gente marcou a máxima, né, my friend?
Vamos marcar a mínima aqui, ó. Tá? Marcamos a máxima e a mínima. Vamos ver o que aconteceu aqui numa hora. Se ele já rompeu para cima, ó. Já rompeu, coisa linda, hein? Ele já buscou liquidez, ó. Tá vindo aqui, ó, desesperadamente para baixo, ó. Ele já buscou liquidez aqui, tá? Buscou liquidez, voltou para dentro da região, a tendência é de queda, tá? Ó. Ele veio aqui, aí fez aqui, ó, já tá aqui, ó. Ou seja, topos e fundos descendentes. Tudo bem? Bom, vamos aqui agora minimizar para a gente fazer um estudo mais apurado, tá? Galera, a gente precisa prestar atenção, assim como eu falei lá do GBP-USD, a gente precisa prestar atenção em duas coisas importantes, tá? Primeiro, ele já buscou, no euro-USD, ele já buscou liquidez aqui fora, mas isso não impede que ele venha um pouco mais para cima e volte a cair, tá? Tranquilo? Isso não impede que ele venha um pouco mais para cima, né? Espera aí. Que ele venha um pouco mais para cima, caia, teste e venha buscar essa região. Então, este é um trade possível, tá? Que ele venha buscar mais numa região maior, mais alta, uma liquidez e voltar a cair quando ele voltar para dentro da região do 60 minutos. Esse é um trade possível. Um outro trade possível, ainda pensando no pullback, um outro trade possível é ele vir aqui em cima, testar esta mínima e buscar esta região aqui, ó. E buscar esta região aqui, tá? Que é uma região de lateralização. Lembrando bem, senhoras e senhores, ó, a região de lateralização aqui. Lembrando bem, my friend, que região de lateralização é sempre uma região onde tem um acúmulo muito grande de negociação e por isso é um imã para atrair o preço, beleza? É um imã para atrair o preço. Então, a gente pode pensar nesse trade também. Bom, ele pode simplesmente, como ele está caindo, né? Uma outra possibilidade, ele pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Ele já caiu, perfeito. Vir aqui, testar e cair de novo, tranquilo? Então ele pode fazer isso também. E por último, ele pode buscar uma lateralização. Opa, perdão. Ele pode buscar uma lateralização nesta região aqui, ó. Tá certo? Então vamos ficar atentos. Como é que a gente já viu aqui a floresta. Agora como é que a gente vê isso? Como é que a gente acompanha isso para e passo para a gente não se perder? A gente vem num time frame menor. 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Eu acho que 15, 5 é muito bom porque não tem tanto ruído quanto num minuto, né? Ó, 15 minutos. Tem que ficar esperto no 15 minutos em ele fazer as máximas e mínimas. Tranquilo? Esse é o nosso objetivo, ficar esperto para ver onde é que ele está fazendo as suas máximas e mínimas. Olha só como se comportou o preço. Olha como se comportou o preço, ó. O preço foi lá em cima. Opa. Deixa eu colocar aqui a setinha. O preço foi lá em cima, veio aqui, né? Faz um pequeno pullbackzinho, depois ele dá uma esticada aqui embaixo. Faz um outro pullback. Aí nós temos um engolfo de alta. Não é bem um engolfo, mas é quase um engolfo, né? É quase um engolfo. Ele vem, aí ele faz essa mínima menor do que a mínima anterior, tá? Ó, a mínima anterior aqui onde está, ó. Ó, a mínima anterior onde está. Tá certo? Aí ele faz um pequeno pullback e já faz outra mínima aqui e já está dentro de outro pullback. Veja que isso é claramente uma tendência de baixa. Tá certo? Claramente uma tendência de baixa. Então, o mercado está demonstrando que muito provavelmente ele vai entrar em tendência de baixa, diferentemente do que aconteceu hoje, tá?
Certeza absoluta? My friend, no mercado financeiro não tem certeza absoluta. Nós jogamos com a estatística do nosso lado. Perfeito? Essa é a maior probabilidade. Pode azedar essa probabilidade? Pode perfeitamente. E qual é a diferença do bom trade? É reagir rapidamente à mudança do mercado. Tranquilo? Beijo no coração e vamos ganhar dinheiro amanhã. Vamos arrancar dinheiro do mercado. Ok? Forte abraço.